falando de Donald Trump, mas voltamos então a repercutir sobre esse tarifaço, né? Essas novas tarifas anunciadas agora há pouco por Donald Trump para a União Europeia e também para o México. A gente vai conversar agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, também pesquisador de Harvard, o Vitélio Brustolin. Professor, muito bom dia para o senhor, sempre bem-vindo aqui na nossa programação. Eu já quero entender, né, do seu ponto de vista, a resposta desses países afetados, né? Essas respostas podem ir além da questão comercial e ir para o lado diplomático ou até mesmo passar disso, utilizar conflitos geopolíticos para essas negociações. Era o que eu vinha conversando aqui um pouco com o Américo Martins. Quero te ouvir sobre isso também, professor. Muito bom dia. Bom dia, Débora. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Olha, no caso da União Europeia, que acabou de receber 30% de sanções, o movimento mais provável é de realinhamento comercial. Inclusive, já se especulava que pudesse adiantar o acordo com o Mercosul, embora ainda haja muitas reservas francesas. No caso de um país que já fez parte da União Europeia e que saiu por aqui, no Brexit, né, que é o Reino Unido, por exemplo, Débora, há uma expectativa de que o Reino Unido compre suco de laranja brasileiro que poderia ser destinado aos Estados Unidos. Inclusive, o Reino Unido baixou uma sanção que havia contra o suco brasileiro, uma sanção que colocava uma tarifa de 14% contra o nosso suco. E essa derrubada dessa sanção vai até 2027. Então, é um mercado possível para um dos produtos que nós mais comercializamos com os Estados Unidos. Também é provável que haja um realinhamento de outros países, como o México, por exemplo. No caso do México, que o Trump também anunciou tarifa de 30% hoje, o argumento foi o fentanil, foi a droga que está em todas as ruas dos Estados Unidos, e o Trump alega que o México não fez o suficiente para derrubar o tráfico dessa droga pela fronteira dos Estados Unidos. O México também é um possível destino de algumas das nossas exportações. Desses produtos que nós comercializamos com os Estados Unidos, enquanto ainda não se decide como será essa negociação, se haverá uma negociação de fato entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos, Débora, existe uma perspectiva de redirecionamento e de ajuda a setores que exportam para os Estados Unidos. É claro, outros produtos, o café, por exemplo, pode ser vendido para o Oriente, para países como China e Índia, mas não há, e aí eu finalizo respondendo sua pergunta, não há uma perspectiva de que essa guerra comercial avance para outras áreas que não seja o próprio comércio. Inclusive, os Estados Unidos agora voltaram a fornecer armas para a Ucrânia via OTAN. E a maior parte dos países da OTAN são países da União Europeia, justamente os que estão sendo sancionados com tarifas hoje, Débora. Professor, tem algo que ainda muitas vezes é esquecido, que é a questão também dos serviços. Os Estados Unidos lidera a balança comercial com diversos blocos e países na questão dos serviços. Estou falando aí de redes sociais, bancos, operadores de cartão de crédito que são serviços amplamente utilizados pelo mundo inteiro. Esse tipo de serviço, ou seja, pode ser utilizado como uma barreira, talvez não tarifária comercialmente falando de produto, mas pode começar a ser utilizado e também como uma forma de retaliar os Estados Unidos. Qual que ficaria a situação desses países que possam adotar esse tipo de medida nesse momento? É uma possibilidade também para o Brasil? Essa é uma pergunta ótima, porque essa é uma das primeiras possibilidades que o Brasil vem aventando. Por quê? É verdade que o Brasil tem um déficit na balança comercial com os Estados Unidos. Segundo dados do Census.gov, que são dados dos Estados Unidos, no ano passado, os Estados Unidos venderam 49,7 bilhões de dólares para o Brasil e compraram 42,3, ou seja, o déficit é de 7,4 bilhões. O Brasil vem comprando mais do que vende, mas isso é só em termos de bens. Em termos de serviço, o Brasil tem um déficit de 23 bilhões de dólares com os Estados Unidos, só no ano passado. E esses serviços são empresas de diversos setores, são empresas de infraestrutura e telecom, data centers, TI, consultoria, engenharia, infraestrutura, empresas de saúde, aeroespacial. Essas empresas, elas lucram muito no Brasil,
e teria um efeito de amortecimento, porque se o Brasil começa a sancionar bens dos Estados Unidos, nós compramos, por exemplo, alguns tipos de carvão que são utilizados para manufatura de equipamentos que depois nós vendemos para os Estados Unidos. Então, vou usar isso como exemplo. Se nós começarmos a tarifar bens dos Estados Unidos, isso também encarece o nosso produto. Já os serviços não. Os serviços não têm um efeito em cadeia, um efeito de transmitir as tarifas para outros bens manufaturados no Brasil. Agora, eu estou falando isso como último recurso, porque ninguém espera que o Brasil venha realmente a retalhar. O ideal nesse momento é que o Brasil negocie com os Estados Unidos. É importante que os dois países sejam pragmáticos nesse momento e que as diferenças ideológicas sejam deixadas de lado, Débora. Donald Trump tem criticado bastante, como a gente viu, né, nessa última semana, aliás, sendo utilizado como argumento também dele para a taxação do Brasil, a questão da hegemonia do dólar, né? Ou seja, aqueles países que se adotarem a políticas anti-americanas ou que critiquem o uso do dólar como moeda única podem ser taxados, podem ser tarifados. Mas o fato, professor, que o que a gente tem acompanhado nesses últimos tempos é que com toda essa estratégia de Donald Trump, a gente tem visto uma grande desvalorização do dólar a nível global. O dólar está no seu menor patamar em anos, inclusive. O que a gente deve esperar, o que a gente pode esperar em relação à moeda americana diante dessas medidas do Donald Trump, tarifas sendo adotadas a todo momento, esse movimento de desvalorização da moeda americana a gente deve continuar vendo lá fora? E de que maneira isso é uma vantagem agora para os Estados Unidos ou não? Pois é, quem mais joga contra o dólar dos Estados Unidos nesse momento é o Trump, né? Você bem falou, o dólar está no menor valor, uma maior depreciação, digo, desde 1971, quando foi quebrado o padrão ouro, o padrão que atrelava o dólar à onça de ouro, né? Uma medida de ouro. Então, por que que o dólar desvaloriza? Porque o dólar depende da credibilidade do governo dos Estados Unidos. É por conta das declarações do Trump, é por conta da instabilidade, das reviravoltas que ele dá na política interna e externa, das críticas que ele faz ao Federal Reserve, ao Banco Central dos Estados Unidos. O Jeremy Powell, que é o presidente do Banco Central, está sendo muito atacado nesse momento. Tudo isso cria uma desconfiança quanto ao dólar. No caso do Brasil, se a gente pensar na cúpula do BRICS que houve no Brasil, nem aparece naquele documento, naqueles 126 tópicos da declaração final da cúpula, nem aparece essa questão da substituição do dólar. A própria ex-presidente Dilma Rousseff, que fez uma declaração sobre isso, disse que não estava no radar a substituição do dólar. Quem acabou puxando esse tema foi o presidente Lula nas declarações finais dele no evento. E aí, na sequência, que vieram os anúncios do Trump de 50% contra o Brasil. Então, existe aqui um mix de acontecimentos, tanto as declarações do presidente quanto a interferência da família Bolsonaro nos Estados Unidos, que é muito próxima ao Trump. Agora, em termos práticos, não tem nesse momento uma perspectiva de substituição real do dólar por outras moedas. Quem, por exemplo, iria aceitar receber em rial, que é a moeda do Irã? Ela não é conversível para outras moedas, ela teria que ser trocada por dólares, então seria melhor negociar logo em dólares. Quem aceitaria receber em rand, que é a moeda da África do Sul, ou em rublos indianos? A única moeda que teria algum peso nesse pacote do BRICS seria o yuan chinês. E mesmo assim a China não quer transformar nesse momento o yuan em uma moeda que vá substituir o dólar. Se ela quisesse fazer isso, ela abriria sua conta de capital, que é fechada. Houve uma tentativa em 2015 do yuan chinês se tornar uma das moedas da cesta de moedas do FMI. E o FMI pediu que a China fizesse uma ligação de comunicação entre a Bolsa de Valores de Hong Kong e a Bolsa Chinesa, a maior Bolsa Chinesa. Só por conta disso saíram 300 bilhões de dólares da Bolsa Chinesa.
Os próprios chineses tiraram o seu dinheiro de lá. A China não quer passar por isso, a moeda chinesa não é conversível, portanto, nesse momento, para o comércio internacional. A outra alternativa, que seria o euro, a gente já tentou e aí teve a crise do PIGS, Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha, e tirou a credibilidade do euro. Então não existe uma outra alternativa ao dólar nesse momento, pelo menos no radar, Débora. Obrigada, professor. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversamos com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard, o Vitélio Brustolin. Sempre bem-vindo por aqui. Agradeço muito a tua participação, professor. Até uma próxima.